Então, bom dia para todo mundo. Bom dia. Olha só, a gente está falando sobre o dilatação, não é isso? É ou não é, pô? É isso aí. Dilatação. E na dilatação, a gente viu que a gente tem, até então, 3 situações. Quando a gente considera só a linha, ou seja, quando a gente considera a dilatação só em uma dimensão. Tem a dilatação relacionada à área, e aí a gente considera em 2 dimensões. E tem a dilatação em volume, que é quando a gente considera as 3 dimensões, ó. Largura, comprimento e altura, certo? Dá para ver aí? 3 dimensões? Ficou meio esquisito, né? Mas deu para entender. Tenta explicar. Muitas vezes o áudio sai. Professora, hoje não é dia. Né? Agora tá menos travado. Tutu, seu cabelo tá muito bom, assim. O dilatado ficou legal. Arthur. Só se alguém perguntou. Tutu, raspa a lateral. Muta o Nossa, microfone, gente. gasosa. Muta o microfone, cala a boca. Gente, cala a boca. Isso. Olha só. Então, aqui, eu tenho o primeiro recipiente. Isso que eu pintei aqui com as bolinhas é porque eu acho que para vocês, aí vocês não enxergam a diferença, não dá para ver a diferença de cores. Então, eu coloquei as bolinhas para vocês entenderem que eu estou falando do líquido, certo? Então, aqui eu tenho um recipiente. Tá preto, professor, não tô enxergando nada. Mas os líquidos Não tá preto, não. Tá tudo preto. No meu tá dando pra enxergar de boa. No meu tá só um pouquinho reduzido, mas tá de boa. O meu apareceu agora, hein, Marcos? Vamos lá, vamos. Então, esse recipiente pergunta, como é que eu faço para medir o volume de um líquido? É a massa versus o bagulho, não é? Calma. Não é área, volume. Não, área, altura, alguma coisa com altura. Eu sei que tem altura. Não tem altura? Não, galera. Qual é o volume de um líquido? É o volume do recipiente que ele está dentro, não é? Ah, Deve ser. Depende, se for um triângulo, Tem. base e altura. Se for um quadrado. Quer ver, João Paulo? Muda o Tá bom, João Paulo. Muda o João microfone, Paulo, por tá favor. bom, João Paulo. Tá bom, João Paulo. professor, não entendi, não. Expulsa o João Paulo da sala logo, por favor. Então, olha só. O líquido, ele tem forma indeterminada. Eu só consigo saber qual é a forma do líquido se eu colocar ele dentro de um recipiente. E aí eu consigo medir o volume dele, não é isso? Então, olha só. Isso. Aqui eu tenho o meu recipiente, que tem um líquido aqui dentro. Esse líquido que está aqui dentro ocupa um volume inicial que eu chamei de V0. Beleza? O que está aqui? Uhum. Agora Parou o de áudio travar. melhorou. Agora parou de travar. Tá bom. Amém? Bora. Então, aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou aquecer. Vou fornecer calor para esse recipiente. Tudo bem? E aí, o que vai acontecer? Vocês estão vendo que o que está aqui, nessa segunda figura, o que está com as bolinhas pintadas? Só no meu tá travado? João Paulo, não fala nada, por favor. Deixa eu Tá bom. explicar. Olha só. Obrigado. O que está aqui pintadinho com essas bolinhas é o que corresponde a esse recipiente inicial, certo? O que eu fiz xadrezinho aqui, que vocês vão visualizar na hora que eu tirar a foto disso aqui, o que eu fiz aqui em xadrezinho é para representar o quanto esse recipiente dilatou, certo? Então, tudo que está aqui, nesse pedacinho aqui que está xadrezinho, que está maior, é a variação do volume do recipiente. Vocês concordam comigo? Beleza? Mas olha só. Se o volume dilatou, o volume do recipiente aumentou, o que acontece com o líquido? Diminui. Oi? Não, ele se esparrama. Expande. Ele se expande. Então, olha só. Vou tirar uma fotinha antes de eu desenhar essa outra parte. Então, quando eu dilatei, eu aumentei o tamanho do recipiente, o líquido ocupou também esse novo volume do recipiente. Tá vendo que eu estou enchendo de bolinha aqui? Por quê? Porque aumentou o tamanho
tamanho do recipiente e o líquido não ocupa o recipiente, o volume dele não é distribuído de acordo com o tamanho do recipiente, se aumentou o recipiente, o líquido ocupa essa outra parte do recipiente que aumentou. Ok? Agora, olha só. Como é que a gente calculava variação de volume? Não era gama vezes volume inicial vezes variação do líquido? Ou, desculpa, variação da temperatura? Não era isso? Está gravando? Tá. Olha só. Então, a variação do volume do líquido é o coeficiente de dilatação do líquido, que eu estou chamando aqui de gama L, que é o gama do líquido, tudo bem? Vezes o volume inicial, vezes a variação de temperatura. Essa fórmula aqui não tem nada de novo para vocês. A gente viu isso na aula passada, quando eu falei de variação de volume, certo? Agora, o que é imprescindível para que vocês entendam esse conteúdo? Quando eu falo da variação real do líquido, eu tenho que entender que essa variação real do líquido é o quanto o líquido dilatou, mas essa dilatação ocupando um novo volume do recipiente. Tá de boa aí, gente? Eu tô travando? Tá de boa. É de boa. Só tem como repetir, professora, por favor? Oi? A variação real que a senhora falou? Eu não entendi, não. Olha só, calma. Olha só. A variação do líquido, ela vai ser a junção do quanto eu acho que esse líquido dilatou e esse eu acho que o líquido dilatou. Na hora que eu mostrar o slide para vocês, talvez vai ficar mais claro. Por quê? Imaginem que aqui eu tivesse um caninho aqui, por onde esse líquido que está aumentando de volume, ele derramasse e enchesse um outro recipiente, certo? Esse líquido que caiu aqui é o que eu vou chamar de dilatação aparente do líquido. Por quê? É o que parece que dilatou. Então, se você pegar uma vasilha de leite, encher ele até a boca, encher uma vasilha de leite até a boca, certo? Quando ele ferver, obviamente ele vai derramar. Esse leite que derramou pode parecer para a gente que é realmente aquilo que o leite dilatou, mas não é. Por que não é? Porque além dessa quantidade de leite que derramou, tem a quantidade de leite que ocupou o novo espaço da panela, porque a panela também dilatou. Deu para entender? Então, essa dilatação que eu acho que foi a dilatação do líquido, é o que eu vou chamar de dilatação aparente. Então, olha só. Aqui eu tenho... Deixa eu baixar mais um pouquinho, para te dar para mim melhor. A dilatação do volume do líquido vai ser a dilatação aparente, ou seja, aquilo que eu percebo que o líquido dilatou, mais a dilatação que o recipiente sofreu. Então, olha só, a variação do volume do líquido vai ser a variação do volume aparente, aquilo que eu percebo, aquilo que parece que foi a dilatação do líquido, mais o quanto o recipiente, variação do volume do recipiente, o quanto o recipiente dilatou. Tudo bem? Professora, qual fórmula eu vou usar? Resposta: depende. Depende do que você vai estar calculando. Tudo bem? Pode aparecer exercícios, como a gente já está acostumado a ver, que me dá o gama do líquido, que me dá o volume inicial do líquido, me dá a variação de temperatura. Pronto, já descobri quanto o líquido dilatou. Certo? Mas quando eu faço esse cálculo aqui, eu tenho que entender, na minha cabecinha, que esse líquido variou, a variação do volume desse líquido foi a variação aparente, mas eu tenho que considerar ainda a variação de quanto o recipiente aumentou o volume, de quanto ele dilatou. Foi? Foi? Tá, então se eu jogasse nessa fórmula aí, eu teria que somar com a variação do recipiente ou não preciso? Olha só. Aqui me dá o valor direto, tá vendo? Ah, tá. Uhum. Se o exercício te der. Se ele te der gama, te der volume inicial e variação de temperatura do líquido, pronto, jogou na fórmula, resolveu. Mas pode ser que você tenha que trabalhar dessa outra forma.
ter que calcular a variação do líquido, a variação do volume. Eu vou escrever um pouquinho B, né? A variação do volume aparente, peraí, deixa eu arrumar. Variação do volume aparente mais a variação do volume do recipiente. Então, depende do que o exercício vai te dar de informação. Certo? Certo. Beleza. Calma que a gente vai para os slides, que eu acho que facilita um pouquinho mais. Aí, o que acontece? Peraí, pra cá. Essa equação aqui, variação, puxei demais. A variação do volume do líquido é a soma da variação aparente mais a variação do recipiente. Eu vou chamar isso aqui de equação 1. Ai, Gisele, o que você vai fazer com isso? Eu vou dizer para vocês como é que vocês calculam diretamente esse coeficiente de dilatação aparente. Do que você está falando, Gisele? Olha aqui. A variação do volume do líquido não é V0, gama do líquido e variação da temperatura? É. Primeira coisa que a gente viu aqui. Variação aparente é volume inicial, coeficiente de dilatação aparente e variação de temperatura. Chamei de terceira equação. Como é que eu calculo o volume do recipiente? Está faltando um V também. Estou comendo os V tudo aqui, ó. Volume do recipiente. Aqui também faltou um V. Como é que calcula a variação do volume do recipiente? Volume inicial, gama do recipiente e variação de temperatura. Tudo bem? O que eu vou fazer? Eu vou escrever isso aqui. A variação do volume não é a variação aparente vezes a variação do volume do recipiente? Quem é a variação do volume do líquido? V0, gama do líquido e variação da temperatura. Quem é a variação do volume aparente? V0, gama aparente, variação de temperatura. Mais quem é a variação do volume do recipiente? V0, gama do recipiente, variação da temperatura. O que eu fiz agora aqui? Está vendo que aqui está aparecendo V0 e variação de temperatura, V0 e variação de temperatura? O líquido não está com o recipiente? O volume inicial do líquido não coincide com o volume inicial do recipiente? Não é? A variação de temperatura que eu promovi no líquido não é a mesma variação de temperatura que eu promovi no recipiente? Então, essas duas informações aqui são iguais. Então, olha o que eu fiz. Coloquei em evidência. V0 vezes ΔT. Tudo isso dividido por V0 ΔT sobrou gama aparente. Mais tudo isso dividido por V0 ΔT sobrou gama do recipiente. Certo? Gi, Oi. eu vou ter que sair rapidão, que tem que buscar a Meg no pet shop. Tá bom. Então, olha só. O que a gente tem agora aqui? Tá vendo que aqui eu tenho V0 e ΔT multiplicando? E aqui eu tenho V0 e ΔT multiplicando? O que vai acontecer? Corta todo mundo. O que sobrou? Sobrou coeficiente de dilatação do líquido é igual o coeficiente de dilatação aparente mais o coeficiente de dilatação do recipiente. Então, vai ter exercício que vai te pedir só isso. Tudo bem? Então, vamos recapitular, mas vamos recapitular já nos slides. Tá bom? Se ficar alguma coisa que vocês não entenderam, acho que no slide fica melhor. Então, deixa eu abrir aqui o meu slide. Aqui. Dilatação térmica dos líquidos. Vou botar isso para aparecer. Cadê vocês?
Pronto, sumiu todo mundo. Sumiu eu, sumiu todo mundo. Aí. Vocês estão vendo essa tela? Tá carregando. Aí, foi. Foi, né? Tá dizendo para mim que faltam 10 minutos. Daqui a pouco vocês me dão um grito para eu fechar e abrir de novo, tá? Tá. Então, deixa eu só tentar abrir aqui. Aí. Tá muito lento tudo hoje. Aí, cadê vocês? Vocês estão vendo a tela? Calma aí, o meu lado. Sim. Eu não tô vendo vocês. Sim, Agora sim. Aí, agora foi. tá dando pra ver. O meu tinha dado uma lagada. Certo? Então, olha só. Tá Os preto. líquidos não têm forma definida. Eles assumem a forma do recipiente. Foi exatamente o que eu disse lá atrás. Assim, para os líquidos, não calculamos dilatação linear nem superficial. A dilatação é o quê? Volumétrica, certo? Olha o que aconteceu aqui. Eu tenho... Tá todo mundo visualizando esse slide? Yes. Sim. Animada ainda. Mas olha só. Foguinho aqui está esquentando, aquecendo tanto o recipiente, que é essa linha vermelha aqui, quanto o líquido que está em azulzinho. Certo? Olha o que vai acontecer. O recipiente... Vou voltar. Olha o tamanho do recipiente aqui. E olha o tamanho do recipiente aqui. Vocês conseguem visualizar que o recipiente aumentou de tamanho? Aham. Visualizar que ele aumentou de tamanho. E olha só. Essa mangueirinha que está aqui, está passando para esse outro recipiente o quanto esse líquido derramaria. No caso do seu leite, Camila, lá no fogão, em vez de derramar no fogão, ele ia para essa vasilhinha, certo? Essa dilatação aqui, por que eu chamo ela de aparente? Porque eu estou considerando só o líquido que extravasou. Mas eu tenho que entender que quando esse recipiente aumentou de tamanho, o líquido também ocupou esse novo volume do recipiente. Então, eu tenho o quanto o recipiente dilatou, mais o quanto esse líquido extravasou para o outro recipiente. Essa dilatação da ocupação do líquido no novo volume do recipiente, mais o quanto ele extravasou, aí eu tenho a dilatação do líquido. Ok? Foi o que eu fiz lá no meu desenho. Agora, olha só. Como a gente conversou lá no começo, os líquidos dilatam mais que os sólidos. Ok? Vocês chegaram nessa conclusão rapidinho. O volume de líquido que transborda é o que a gente chama de dilatação aparente. E aqui, ele dá um exemplo de tanques de gasolina. Por que tanques de gasolina, professora? Imagina vocês, que vocês vão lá com o carro do pai de vocês, com o pai de vocês, mãe de vocês, vai lá no posto de gasolina, enche o tanque ao meio-dia, mas deixou o tanque até na boca, certo? E aí, deixou esse carro no sol. Esse carro vai esquentar, vai esquentar, vai esquentar. E o que vai acontecer com o combustível? Vai derramar. Por quê? Porque apesar do tanque de combustível se dilatar, o combustível que está lá dentro, seja álcool, diesel ou gasolina, ele também vai dilatar. Só que ele vai dilatar mais. Por isso que ele derrama. Então, a orientação é encher o tanque sempre quando tiver numa baixa temperatura. Quanto mais cedo, pela manhã, ou quanto mais tarde, pela noite. A gente vai ver isso lá nos exercícios. Então é por isso que, tipo, quando abastece o carro, aparece aquele negocinho, plac, assim, da trava da gasolina lá, para não encher até a boca? Isso, para não encher até a boca. Ele tem que ter um espaço de segurança. Agora, por exemplo, você encheu o tanque lá às 6 horas da manhã, a temperatura estava baixa. Você deixou o tanque até a boca, abarrotado. Vocês colocaram muito mais, muito não, né, Gisele? Exagera menos. Mas vocês colocaram mais massa de combustível do que se vocês tivessem colocado também meio-dia. Porque meio-dia está mais quente
o líquido está mais dilatado, vocês vão encher o tanque, que é por litro, medida de capacidade. Vocês vão colocar mais litros ao meio-dia, com menos massa. Olha só como é interessante. Parece que a gente não vai usar isso em nada na vida, né? Mas olha só como é interessante a gente saber disso. Então, a gente ganha, a gente acaba economizando na hora de abastecer o carro, quando a gente abastece ele, quando a temperatura do dia está mais baixa, ou seja, logo cedinho pela manhã ou de tardezinha para a noite, ok? Porque você vai colocar a mesma quantidade de litros, ou seja, a mesma capacidade, mas você vai colocar mais massa. Porque quando você colocar no período mais quente, ele vai estar dilatado, vai estar ocupando um volume maior, mas você vai estar colocando menos massa no tanque. Ok? É o que acontece no exercício 5 da página 26. É isso aí. Eu falei que ia aparecer nos exercícios. Não estou mentindo, né? Então, olha só. A variação do líquido, essa fórmula está diferente do que eu passei no quadro. Porque eu disse que a variação do líquido... Vocês conseguem ver o ponteiro do meu mouse? Sim. Então, a variação do meu líquido é a variação aparente mais a variação do recipiente. O que aconteceu? Ele só trocou as bolas aqui. Esse VT, delta VT aqui, é a variação aparente, tá? E aqui ele muda, não sei porque que ele botou T aqui. Tá bom? Então, a variação do volume aparente é o quanto o recipiente dilatou, a variação do volume do recipiente, menos o quanto esse líquido dilatou. A variação total do líquido, ok? E aí, aqui ele vai dizer aquela formulazinha, deixa eu puxar aqui. Agora apareceu vocês aquela formulazinha que eu chamei de 3. A variação aparente é o volume inicial vezes o gama aparente vezes a variação de temperatura. Então, pode ser que o exercício te peça exatamente isso aqui. Qual foi a dilatação aparente do líquido? E aí vocês vão ter que entender que para calcular essa variação aparente do líquido, eu tenho que saber quem é o gama aparente. Para eu descobrir o gama aparente, eu vou ter que conhecer o gama do recipiente e o gama total lá da dilatação do líquido. Para que eu tenha essa relação. Opa, estou mostrando, vocês não estão vendo, né? Para que eu tenha essa relação. O gama do líquido, o gama da dilatação total, é a soma do gama aparente mais o gama do recipiente. Se eu passar isso aqui para cá, gama do líquido menos do recipiente é o gama aparente. Então, depende muito do que o enunciado do exercício vai trazer para vocês, tá? Então, professora, é tudo isso de forma? Volto a frisar com vocês. A gente tem uma fórmula de dilatação, que é a informação inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. Isso serve para dilatação linear, superficial, volumétrica e a volumétrica dos líquidos. É a mesma fórmula, tudo bem? O que muda? As informações. Agora eu estou trabalhando com o gama do recipiente, com o gama do líquido e com o gama aparente, que é aquilo que eu acho que o líquido dilatou. Beleza? Agora gravando. Então vamos continuar. Vou compartilhar a tela de novo com vocês aqui. Cadê cônicas? Aqui, dilatação. Então, olha só. Deu para entender, galera, como é que funciona essa questão da dilatação do líquido? Quando o líquido dilata, eu tenho que entender que esse líquido ele não está solto no ar. Ele está dentro de um recipiente. E esse recipiente também dilata. Então, o líquido que estava ocupando esse volume passa a ocupar um novo volume que o recipiente dilatou e mais um volume extra porque o líquido dilata mais. Então, a dilatação do líquido vai ser aquilo que ele ocupou no novo espaço do recipiente, mais aquilo que derrama, que é o que eu chamo de dilatação aparente. Tudo bem? Meu Deus. Ô, galera, muta aí pra não atrapalhar a aula. E quem quiser falar, só desmutar e fala aí alguma dúvida, alguma coisa. Isso. Então, olha só.
Aqui ele me dá que a dilatação aparente, o coeficiente de dilatação aparente é o coeficiente de dilatação do recipiente menos o coeficiente de dilatação do líquido. Na verdade, é só uma reorganização da fórmula que eu acabei de passar para vocês. Tudo bem? Deixa eu ver, tem alguém querendo entrar aqui. Quem está aqui pedindo? Arthur e Rebeca. Vou voltar para lá. Então, olha só. Aí, vocês fizeram uma pesquisa sobre o porquê a água não é interessante ser usada para medir nossas temperaturas ou para trabalhar com termômetros, para medir qualquer outra temperatura. Por que a água não é interessante para isso? Porque a água, diferente do mercúrio usado naquele termômetrozinho de vidro, a água tem uma dilatação diferentona. Ela não se dilata como a maioria das outras substâncias. E aí, além de tudo isso que a gente viu aqui, sobre dilatação de líquidos, a gente precisa entender que a água, ela tem uma dilatação diferente, e aí por isso a gente vai dizer que a dilatação da água é uma dilatação anômala, certo? Aí, eu vou passar um videozinho para vocês do YouTube não, do Portal do Positivo, e depois eu vou perguntar para vocês por que vocês acham que acontece isso com a água, para depois eu passar um outro videozinho para a gente falar sobre isso, tudo bem? Então, olha só, deixa eu achar aqui, deixa eu colocar o som do computador para vocês. Qual é o primeiro vídeo? Positivo, deixa eu achar o positivo aqui. Primeiro vai abrir meu WhatsApp. Aqui. Vocês estão vendo a tela do positivo? 4K. Tá vendo? Vou iniciar. A temperatura inicial da água no vaso é igual a 0 graus Celsius. À medida que a água é lentamente aquecida, podemos observar as alterações no nível de água no cano, que correspondem a alterações do volume da água. Como podemos ver, no intervalo de 0 a 4 graus Celsius, à medida que a temperatura aumenta, o volume da água diminui. Esse fenômeno é chamado de expansão anômala da água. Em temperaturas maiores do que 4 graus Celsius, um aumento na temperatura resulta em um aumento no volume de água. Balanças podem ser calibradas para mostrar zero quando um recipiente vazio é colocado sobre elas. Assim, elas medirão apenas a massa do conteúdo do recipiente. Ao colocarmos água em diferentes temperaturas nos recipientes, notamos que suas massas são diferentes, embora os volumes sejam idênticos. Como podemos ver, 1 decímetro cúbico de água tem maior massa a uma temperatura de 4 graus Celsius, o que indica que a densidade da água nessa temperatura é de 1 kg por decímetro cúbico. A densidade da água mais fria e da mais quente é, portanto, mais baixa. Ok? Então, vocês viram... Deixa eu voltar aqui. Vocês viram que a água, quando ela está congelada, na verdade é gelo, certo? Está lá 0 graus. Quando você começa a aquecer, o que normalmente as outras substâncias fazem? Começou a aquecer, ela começa a dilatar. A água não. Ao invés de dilatar, ela contrai. Tudo bem? Só que isso só acontece de 0 a 4 graus. Depois ela tem um comportamento normal. Mas nesse intervalo de 0 a 4 graus, ela tem esse comportamento diferente. Com certeza, com toda a certeza do mundo, vocês já experimentaram uma situação em que pode comprovar isso. Quem aqui já pegou uma garrafinha de água, encheu até a boca, botou lá no congelador e quando foi ver o que aconteceu com a garrafinha? Puf, né, Carol? E explodiu. Por quê? Quando ela foi, por exemplo, a água estava na nossa temperatura ambiente 30 graus. Colocou lá no congelador.
foi diminuindo a temperatura. Tá? Diminuiu 25, 20, 15, 10, 5. Quando chegou nos 5 graus, ela está contraindo o seu volume normalmente, certo? Quando ela vai, chega no 4 graus, do 4 até chegar no 0 grau, está diminuindo a temperatura. O que as outras substâncias fariam era continuar contraindo, mas a água não. A água se expande. É por isso que estoura a sua garrafinha de água. Agora, a minha pergunta é a seguinte. Por que vocês acham, pensam, acreditam, deduzem que acontece isso com a água? Alguém tem alguma sugestão? Alguém deduz do porquê que acontece isso com a água? Não? Professor, não sei não. Não, Miguel vai saber. Agora é um chutômetro mesmo. Por que vocês acham que acontece isso com a água? De 4 até 0 Porque ela graus. expande quando está mais fria? Isso. Por quê? Vocês viram nesse primeiro vídeo que, conforme variou a temperatura, o volume de água continuou o mesmo, mas a massa mudou. Vocês viram? Quando a gente compara essas duas grandezas, massa e volume, a gente está falando do quê? Densidade. Massa e volume. Densidade. Muito bem. Olha só. A água, esse é o meu ponto de vista, e veja se vocês concordam comigo. A água de 0 a 4 graus tem esse comportamento, e isso é minha dedução, tá, gente? Mas, olhando para o campo da fé, isso nada mais é do que a prova de Deus na nossa vida, na vida do planeta Terra. Do que eu tô falando, Guilherme? Não precisa enrugar essa testa. Do que eu tô falando? Eu vou mostrar para vocês em um outro vídeo. E vocês vão dizer para mim se vocês concordam comigo ou não. Olha só que coisa linda. Pelo menos eu acho linda. Tá? Olha só. Deixa eu achar aqui meu videozinho. Curioso, gente. Cadê? Ai, não quer abrir aqui. Mas eu vou clicar aqui. E vou perguntar para vocês se vocês vão ver. Peraí. Calma. Não é isso, não é isso. Eu quero abrir isso aqui. Vocês estão vendo essa tela com a água? Eu tô vendo um slide aqui. Por que não quer compartilhar esse Tá vídeo? aparecendo elementos da elipse. Também tô vendo esse Não, slide. é porque ele não quer abrir aqui. Mas eu vou tentar abrir É de que eu acho novo. que tem que esperar carregar um pouquinho, eu acho. Não, ele tá na minha tela. Peraí, cadê? Eu vou abrir de novo, peraí. Ele tá aqui abertinho. Abre. Vou voltar aqui. Vamos ver se agora vai. Ele aberto. Ah, tá aqui, agora foi. Estão vendo? Sim. Estão vendo o riozinho aqui, né? Olha só esse vídeo, como ele é interessante. E eu não sei por que o Positivo tirou isso lá do portal Positivo. Esse aqui é um vídeo do Positivo, mas do ano passado. Olha lá. Deixa eu expandir isso aqui. A expansão anômala da água é muito importante para a vida em lagos. No início do inverno, o ar, que fica cada vez mais frio, resfria a camada de superfície da água do lago. Consequentemente, a água encolhe e torna-se mais densa. Essa água mais densa afunda, empurrando a água de menor densidade até a superfície. A temperatura de 3 graus Celsius, a água tem uma densidade menor do que aos 4 graus, que é a temperatura da água imediatamente abaixo dela. Portanto, nesse momento, a água resfriada para de afundar. O processo de resfriamento da água, então, continua muito lentamente, mas no fundo do lago permanecerá uma camada de água à temperatura de 4 graus Celsius. Se não fosse pelo fenômeno da expansão anômala da água,
O ar gelado logo resfriaria toda a água até 0 graus Celsius, o que seria fatal para os organismos vivos do lago. Vocês viram? Entenderam agora por que eu falei, gente? Peraí, cadê? Deixa eu tentar voltar aqui. Por que eu falei que é importante e que isso aqui explica a existência de Deus? Vocês viram? É que senão congelaria toda a água, né? Não ia ter nada para viver. Então, olha só como Deus é genial, gente. Por mais que ele permita a mudança brusca de temperatura na Terra, a gente tem lá localizações com 50 graus, enquanto tem outras abaixo de 0. Mas dentro do lago, lá nos oceanos, ele não permite que a água congele. Ele permite que a vida continue. Então, assim, eu acho esse conteúdo tão show de bola, eu gosto tanto de falar disso, porque para mim é a comprovação da existência de Deus, gente. Não sei se vocês concordam comigo. Mas eu acho fantástico. Tudo bem? Podemos continuar? Agora eu vou para o slide que fala sobre o comportamento anômalo da água. Para não restar nada de dúvida. Tá bom? Então vamos ver. Abre. Estão vendo o slide? Uhum. Então, olha só. Aquecendo certa massa M de água, inicialmente a 0 graus, até a temperatura de 100 graus, verificamos que de 0 a 4, quando ela está aquecendo, era para estar expandindo, na verdade, ela se contrai. A partir de 4 graus, ela começa a aumentar o volume. Então, começa a se dilatar. Então, olha aqui. Você tem aqui umas imagens que dá para entender isso. Ó. 0 graus, ele tem uma quantidade de volume inicial. A 4 graus, ele contraiu, diminuiu o volume. E acima de 4 graus, ele passou a aumentar o volume. Então, essa dilatação a gente chama de dilatação anômala da água. Nesse gráfico, vocês conseguem perceber, ó, de 0 até 4 graus, o volume diminui. A partir dos 4 graus, o volume começa a aumentar. Tudo bem? Aí aqui ele vai falar da densidade, massa sobre volume. O que acontece com essa densidade? Que foi o que a gente viu no primeiro vídeo. Variou a massa. Por quê? Eu variei, o volume foi o mesmo. Eu fui variando a temperatura, eu mexi na massa. Como densidade é massa sobre volume, conforme eu fui aumentando essa temperatura, a massa foi modificando. Se a massa foi modificando, obviamente eu mudo toda essa equação, mudando o valor da densidade. Então, a densidade da água varia de acordo com a temperatura. Olha lá. A densidade da água vai aumentando no intervalo de 0 a 4 graus. E depois de 4 graus em diante, ela volta a cair. Tudo bem? Aí fica a pergunta, por que a água sofreu contração com o aumento da temperatura? Alguém sabe responder? E agora não mais falando da questão de congelar a água nem nada. Falando da questão química da água. Vocês conseguem entender? Moléculas? Oi? Moléculas? Eu tenho moléculas aqui na foto. Não, tipo, sei lá, polaridade, talvez. Porque a água sofreu uma contração com o aumento de temperatura. Essa é a pergunta. A elevação da temperatura da água provoca um aumento na agitação molecular, que tende a romper as pontes de hidrogênio, aproximando as moléculas. Certo? Mas esse aumento de temperatura, isso aqui só acontece nesse pequeno intervalo de 0 a 4 graus. Ok? Então, aqui isso explica por que em invernos rigorosos os lagos se congelam na superfície quando a temperatura do ar diminui, atingindo valores um pouco menores que 4 graus. A densidade da água superficial fica menor do que da água mais quente do fundo, assim a água fria fica por cima e a quente por baixo. Desse modo, quando a temperatura da água superficial atinge 0 graus, a água da superfície congela. É aquela imagem que vocês têm dos filmes, do pessoal patinando nos lagos congelados. Ou, mais legal ainda, para quem assiste Pica-Pau, né? Tem aquele desenho que ele faz um buraco no gelo e joga a varinha de pescar lá para pegar um peixinho. Já viram essa cena?
Oi, tem alguém aí? Sim. Só na Já plataforma. vi, já vi. Então, na superfície a gente tem o lago congelado, mas abaixo, não. Então, a água superficial congela enquanto no fundo continua líquida. Esse efeito é ajudado pelo fato de o gelo ser um mau condutor de calor. A gente vai ver isso mais ali na frente um pouquinho, quando a gente vai falar de condução térmica. Tudo bem? Olha lá o sujeito. Lembra daquele filme, como é que é? Do milagre lá do menino, do gelo? Ai, que é o nome do filme. Milagre da Fé. Esse mesmo. Professora, cadê Camila? Ela caiu, eu acho. É, a Camila caiu. Ela o foi me negócio mandar dela mensagem, travou. aí ela saiu do negócio. Aí ela tá entrando de novo depois. Peraí, deixa eu ver se ela tá chamando aqui. Não voltou, não. Não, é que ela reiniciou o computador. Pessoal, então é isso. O que eu precisava passar para vocês hoje é essa questão da particularidade dos líquidos e também falar um pouquinho sobre essa dilatação anômala da água. Eu queria saber se ficou alguma dúvida. Vocês querem discutir alguma coisa? Se não for desse conteúdo, dos conteúdos passados, dilatação linear, superficial, volumétrica, tá tudo tranquilo? Vocês estão conseguindo entender os meus vídeos? Tá dando para fazer as atividades? Tá tranquilo? Yes. Tá no sono, né, Antônio Pedro? Cansado. Tá. Eu acho que eu perdi a aula de dilatação superficial dos sólidos. A senhora poderia me responder? Respondeu o quê, JP? A senhora poderia só me fazer um Tá cortando o seu áudio. Eu acho que ele tá pedindo um resumo sobre a dilatação superficial dos sólidos ou alguma coisa assim. Resumo? É isso que você quer? É, que eu acho que Então, olha só. Quando eu falo de dilatação volumétrica, só lembrando, a fórmula é a mesma. Então, a gente vai ter a dilatação volumétrica, o ΔV, vai ser o volume inicial, vai ser coeficiente de dilatação volumétrica, que é o gama, e a variação de temperatura. Só prestem atenção que na hora de resolver esse exercício, pode ser que vocês precisam da dona matemática. Por quê? Porque às vezes ele vai dar, por exemplo, um cubo e vai pedir para que vocês determinem ainda o volume desse cubo, o volume de um cilindro. Então, dá uma revisada nas fórmulas de cilindro, de cubo, tudo bem? De volume. Porque pode ser que o exercício te peça para fazer esse tipo de cálculo. Então, vocês vão ter que saber. De paralelepípedo. Nossa, mas a gente nem chegou lá. De volumes ainda? A gente já chegou em áreas, essas coisas, mas cilindro ainda não. Mas vocês já estudaram isso no ensino fundamental. No médio, vocês não estudaram, mas vocês já viram Ai, isso. ai. Não já? Fundamental. Faz pouco tempo, 2 anos só. Eu acho que eu nem lembro, eu não lembro. Se você me perguntar de um dia do fundamental, eu não sei responder. A única parte que eu sei da matemática é a geometria. Ui. Bom, então... Professor, a única coisa que eu lembro do fundamental, professor, é ter jogado no estúdio nas costas de Carol. Escada do caderno do Gustavo, João. É João Paulo, verdade, também. especificamente, qual é a sua dúvida? Porque eu não tenho muita coisa para falar. É a fórmula que é a mesma, e aí quando você quer saber o volume final, que tem aquele esqueminha que eu mostrei para vocês, que aconteceu na linear, na superficial, que eu mandei um vídeo para a Duda compartilhou com vocês, na dilatação volumétrica eu fiz de novo, que é aquela formulazinha, cadê? Peraí. Deixa eu só achar ela aqui para mostrar para vocês. Que é o V final igual ao V inicial, que multiplica 1 mais o gama vezes a variação de temperatura. Então, se o exercício, ao invés de te pedir qual é a variação do volume, qual é a dilatação, se quiser saber diretamente qual é o volume final, essa que você vai usar. Volume inicial vezes 1 mais coeficiente, que é o gama, vezes a variação de temperatura. E aí a gente tem que jogar na fórmula e tentar resolver.
Tudo bem, JP? Você quer mais alguma informação? Outra coisa, galera, lembra? Alfa, beta é o dobro de alfa, gama é o triplo de alfa. Beleza? Pode ser que o exercício te sacaneie, pedindo para você calcular uma dilatação linear, te dando o valor de gama. Vai ter que pegar esse valor e dividir por 3. Vê se ela mandou o convite aí, Gi. Oi? Não. Vê se ainda não? Não. Gi, mas no caso da dilatação dos líquidos aqui, o gama L, aí seria o gama aparente mais o gama do recipiente. Do recipiente, exatamente. Não seria Então, o 3 vezes alfa, né? Não, só se o exercício pode te dar o alfa do recipiente, Pedro. Do líquido ele tem que te dar o gama. Mas do recipiente ele pode te dar o gama. Desculpa, ele pode te dar o alfa. Você vai ter que calcular. Ou pior, ele pode te dar o beta. Aí você tem que descobrir o alfa para depois descobrir o gama. Certo? Do líquido ele vai sempre te dar gama, porque você não vai fazer essas relações, porque ele não dilata linearmente. Então, ele não tem coeficiente de dilatação linear. Ele só dilata, o líquido só dilata volumetricamente, porque ele expande nas 3 dimensões. Então, o líquido é só gama. Mas na hora de resolver o exercício, o enunciado, você sabe que você vai precisar do recipiente. Então, o exercício pode te dar o alfa ou o beta do recipiente. Agora a Camila apareceu. Ok, pessoal? Professora, pode falar. A senhora vai passar um forms corrigindo as atividades que a senhora já passou ou vai... Eu sempre faço correção. Eu só espero dar o prazo. Por favor. Tá bom? É que hoje, como é a live, eu não posso fazer a correção na live, porque senão a gente perde esse momento ao vivo. Deu. Aula de segunda. Não chora não, Camila, eu tô aqui. Mas pra Professor, aula de até qual página fizeram exercícios que eu parei na página 20. Eu nem sei. A gente fez a 23, a gente fez a 25. A gente fez a 25? Ah, é verdade, fez. 25, Até 25. Foi a última tarefa. Depois da página... Teve a página 23, exercício 1 e 2. Depois a página 25, exercício 1, 2 e 3. E para hoje, galera, página 29, exercícios de 1 a 4. Anotem aí, porque até eu conseguir salvar essas aulas, converter para o YouTube, demora para eu conseguir postá-la para vocês. Tá? Então, para hoje, página 29, de 1 a 4. Beleza? Uhum. É verdadeiro ou Correção da falso? página Puta 20. merda. O que tem na página 20? Teve correção ou não? Peraí, se eu não corrigir, vai corrigir na próxima. Peraí. Ainda não teve correção sobre dilatação. Na segunda-feira, todas essas correções, tá? Deixa eu ver aqui. Da página Pode mandar uma na segunda, uma na terça e uma na quinta, professora. Não precisa se preocupar, não. Vai com calma. A gente já acabou o primeiro capítulo. Tem professor que está começando o primeiro capítulo. Olha só. Dilatação superficial. Então, essa aula é dilatação linear, que é a aula 12, que eu fechei hoje, certo? Essa aula aqui da página 19 e 20. E a aula 13, que foi de segunda-feira, página 23, 1 e 2, é a correção que eu vou estar encaminhando na segunda-feira. Tudo bem? Uhum. Belezinha? Podemos parar por aqui? Podemos. Então, galerinha, qualquer coisa eu estou no WhatsApp, só mandarem no zap. Posso demorar para responder, mas respondo. Tá bom? Obrigada, Sandra. Por favor, responda, porque Por favor. eu acho que eu vou ficar com dúvida, porque eu não entendi direito. Todos vocês sabem que... Verdadeiro ou falso ferra todo mundo, assim. Então, por favor, Gisele, colabore. Eu colaboro. Tomara que o livro não esteja errado também. Então, galerinha, belezinha? Então, ó, beijo no queijo, fiquem com Deus.
e até a próxima.